E nós vamos falar hoje sobre captação de clientes, sobre prospecção de clientes. Espero que essas dicas, essas orientações que eu trago para vocês hoje seja realmente uma grande virada de chaves aí, que sejam coisas que vocês já possam startar dentro da empresa de vocês hoje mesmo, né? Então, vou fazer uma breve introdução aí do que nós vamos falar hoje. A gente vai refletir sobre como que nós podemos preparar a nossa empresa, preparar as nossas estratégias de prospecção, preparar os nossos canais de contato com o cliente para que eles se tornem mais atrativos, para que nós, inclusive, nos tornemos um imã de clientes, né? Quem aí quer atrair magneticamente os seus clientes, né? Então, esta aula de hoje, ela faz parte de um programa online que eu tenho, que se chama Programa Marketing Lucrativo. E ela faz parte, o conteúdo, não a aula em si, mas o conteúdo faz parte desse módulo 6, que é o módulo Destravando nas Vendas, onde a gente fala sobre como a gente tem uma agenda cheia, como a gente vender valor e não preço para aumentar o ticket do produto, como usar gatilhos mentais para vender mais, apresentação e argumentação do serviço, objeções, como que a gente pode ter estratégia de fechamento de vendas, como que nós podemos vender mais em dados comparativos. Então, esses são alguns dos temas deste módulo que eu trabalho, e esses conceitos são conceitos que fazem parte deste módulo. É lógico que não tem como trabalhar o módulo inteiro aqui com vocês, né? Mas isso aqui é só uma provocação, isso aqui é uma degustação para que vocês realmente reflitam quais são os pontos da empresa de vocês que vocês podem adequar, que vocês podem preparar melhor para facilitar esse processo de vendas para vocês e para vender mais e faturar mais. E a reflexão que eu queria trazer para vocês, para nós começarmos aí o nosso bate-papo por que eu não posso depender apenas do cliente para procurar o meu produto ou serviço quando ele precisa? Por que eu falo isso? Porque a coisa que eu mais escuto dos meus clientes eu falo assim, como é que você tem feito teu marketing? Ele fala assim, não, a minha venda é basicamente por indicação de clientes. A minha venda é basicamente por indicação de clientes. A minha maior propaganda é o meu próprio cliente. Eu quero dizer para você, parabéns, parabéns. Você está nessa situação que o grande captador de clientes, ou seja, é o teu próprio cliente que indica, os clientes que vêm por indicação, os clientes que vêm espontaneamente para o teu negócio. Tem alguém que está nesta situação que a grande fonte de captação de clientes é o seu próprio cliente, são as indicações, são as pessoas, outras pessoas trazendo negócio, trazendo dinheiro, trazendo vendas para a sua empresa. Você está de parabéns, porque se o teu cliente está te indicando, se outras pessoas estão te indicando, se tem pessoas vindo espontaneamente para o seu negócio, é porque você presta um bom serviço, é porque você presta um bom atendimento, entrega qualidade realmente. Mas o que eu quero bater na tecla hoje e quero trabalhar com vocês é que nós não podemos depender disso. Nós não podemos depender que os nossos clientes venham apenas por indicação. Porque senão eu fico de maneira somente passiva esperando clientes. E se por algum acaso acontecer desse cliente não vir, eu acabo ficando, que é o que aconteceu na pandemia, né, gente? Quantas empresas ficaram desesperadas porque tiveram que fechar as portas e daí não tinham nem uma estratégia ativa de vendas aí no seu negócio. Então, a reflexão que eu trago hoje você está gerando vendas ou você está esperando vendas? Eu estou criando um processo ativo de atração, de captação, de prospecção de clientes para o meu negócio, ou eu estou ali trabalhando, estou no piloto automático, estou no meu operacional, e se o cliente vier, maravilha. Mas eu não tenho de maneira efetiva e de maneira organizada algo que venha trazer clientes para o meu negócio. Então, por que eu não posso só esperar vendas? Por que eu não posso depender somente dessa indicação, depender somente desses clientes que vêm para o meu negócio? Eu preciso ter uma estratégia ativa de atração de clientes. É porque senão eu fico dependente de fatores externos. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre os meus resultados. E isso não gera uma previsibilidade. Isso não gera uma previsibilidade. Então, nas nossas finanças, no nosso fluxo de caixa, a gente precisa ter uma previsão de vendas. E quando eu fico ali dependendo de ações passivas, de clientes passivamente, eu não consigo prever. Eu fico numa oscilação muito grande ali nos meus resultados, conforme sazonalidade. Então, eu preciso criar um processo que traga clientes para dentro da empresa de maneira ativa.
e eu começo a criar uma cultura de resultados consistentes. Faz sentido aí para vocês? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Você já está trazendo consciência. Meu Deus, não estou fazendo muita coisa para trazer pessoas de maneira ativa. E eu vou dizer, quando você tem um trabalho de prospecção ativa, você também gera mais indicações, você também gera mais pessoas passivas, que são mais pessoas falando e trazendo do seu cliente, né? Uma coisa que eu quero trazer de reflexão para vocês é, não sei quem já andou de avião, mas não precisa andar de avião, pode ser ônibus ou tá num hotel, se hospedou num hotel, o que acontece? Principalmente para prestação de serviços. Prestação de serviço. Quando a gente é comércio, eu trabalho com estoque, né? Se eu sou comércio, eu trabalho com estoque. Então, comprei lá um determinado estoque. Se eu não vender hoje, eu posso vender amanhã. Se eu não vender hoje, eu vendo amanhã de novo, eu vou vendendo até o meu estoque. Por isso que eu posso fazer ações assim de estímulo, de sempre eu posso ir movimentando esse meu estoque, tá certo? Então, quem vende produtos, quem é comércio, pode trabalhar. Tem uma flexibilidade aí para trabalhar. Quando eu sou serviço, o que é o meu estoque quando eu sou serviço? Qual é o seu estoque quando você é prestador de serviço? Já parou para pensar nisso? Qual é o seu estoque quando você é prestador de serviço? O seu estoque são as suas horas, o seu estoque é a sua capacidade produtiva, o seu estoque é a tua capacidade de entregar, a tua capacidade de realizar aquele serviço. Então, o que eu sempre brinco assim, né? Esses dias eu fiz uma viagem, sentei no avião e tal. Do meu lado tinha uma poltrona vazia. Eu olhei para trás, tinha várias poltronas vazias. E daí eu fiquei refletindo. Eu falei, olha, esse avião acabou de levantar. Eu até gravei um vídeo e coloquei no meu Instagram. Esse avião acabou de levantar voo e não vendeu essas poltronas que estão vazias aqui. Ou seja, essas poltronas nunca mais serão vendidas. Porque depois que esse avião levantou voo, essas poltronas nunca mais serão vendidas, né? Às vezes também, quando eu ando de ônibus, né? Eu vou muito para Foz do Iguaçu, que eu também estou morando um pouco em Ponta Grossa, um pouco em Foz do Iguaçu, né? E eu sempre acabo indo de ônibus para lá. Várias vezes eu volto, o ônibus está sozinho. Quantas vezes eu já voltei com ônibus, às vezes com 6 pessoas dentro do ônibus. Ou seja, todas aquelas poltronas que vieram vazias, de Foz do Iguaçu até Ponta Grossa, nunca mais poderão ser vendidas, nunca mais poderão ser vendidas. Então, um hotel, por exemplo, que passou com quartos vazios, que não vendeu aquela pernoite, nunca mais ele vai vender aquela pernoite. Então, por isso, a seriedade de eu ter um processo de atrair clientes. Vocês já tinham pensado nisso? Vocês já tinham pensado que a agenda de um prestador de serviço é o seu estoque? E aquele espaço vazio que fica na agenda nunca mais vai poder ser vendido? Então, como que eu posso atrair clientes todos os dias para o meu negócio? Como que eu posso ter minha agenda lotada? Como que eu posso ter a minha loja sempre cheia? Como que eu posso ter a minha empresa sempre vendendo? Como é que eu consigo atrair a atenção do meu cliente, né? Primeira coisa, eu preciso atrair a atenção do meu cliente. Depois, despertar o interesse desse cliente para saber mais sobre mim, para se interessar pelo meu produto, pelo meu serviço. E também, né, então, atrair atenção, despertar o interesse, criar desejo para que ele queira comprar de mim. Porque às vezes ele pode se interessar pelo meu assunto, me ouvir, mas chega no final e fala, mas não quero, vou comprar da concorrência. E levar esse cliente para ação. Então, eu preciso atrair atenção, despertar interesse, gerar desejo e levar esse cliente para ação. É um processo que acontece, né, para que um cliente novo chegue até você, para que alguém realmente pare para te ouvir, queira saber o que você faz, se interesse pelo que você faz, ache tão interessante que queira para a vida dele aquela solução e realmente haja, saia da procrastinação, saia das objeções, porque muitas vezes a pessoa está querendo, mas ela ainda não está pronta para tomar aquela decisão. Então, como é que eu acelero essa decisão do meu cliente? Nós temos três tipos de pessoas aí que nós podemos prospectar, tá? Nós temos aquele cliente que precisa do nosso serviço e não sabe que precisa, ou do nosso produto, né? Precisa da nossa solução e não sabe que precisa. Nós temos o cliente que precisa, mas não está procurando, não está indo atrás naquele momento, ele está procrastinando, ele está adiando aquela decisão.
e nós temos o cliente que precisa e está procurando, que é o cliente que está pronto para comprar de mim, é o cliente que está madurinho para comprar. Eu sempre associo isso a um pé de laranja. Imagina um pé de laranja. Então eu tenho aquela laranjinha que está mais embaixo, que é só eu esticar a mão e pegar. Ele tá facinho, 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 facinho. Tá próximo, tá no ponto, tá docinha já a laranja para eu poder colher. Essa laranja aí é o cliente que está pronto para comprar, que ele já sabe que precisa e ele já está procurando pelo meu produto ou meu serviço. Eu tenho a laranja do meio lá, que é o cliente que ele precisa, mas ele está adiando essa decisão. E esse cliente eu já não consigo só esticar a mão e pegar. Às vezes eu preciso de uma escada, eu preciso de algum objeto, alguma coisa para alcançar aquela laranja do meio. E eu tenho a laranja lá de cima, lá do topo, que é a bendita da laranja, que nem sabe que precisa de mim, mas precisa. Então, são muitos exemplos, assim, para vocês entenderem. Por exemplo, inglês. São exemplos fáceis, assim, para você entender. Quantos de vocês aqui sabem que precisam melhorar o inglês de vocês, que precisam desenvolver uma segunda língua, uma língua ou outra língua? Muitos. Mas por que nós não estamos fazendo esse inglês ainda? Por que nós não estamos matriculados numa escola de inglês, sendo que a gente sabe que o inglês é importante? Porque aquela dor ainda não está tão forte na gente a ponto de se tornar uma prioridade na nossa vida. A ponto de eu não ter noção da importância e o quanto que eu estou atrasando na minha vida de investir isso. Só que tem outras coisas que talvez estão sendo mais prioritárias na minha vida. Outra coisa que é importante é academia. Quem aqui precisa ir para academia e não está indo? Quantas pessoas já sabem que precisam ir para uma academia e não estão indo? Então, nós, como prestadores de serviços, como as empresas que têm suas soluções para apresentar, nós temos que ter processos para elevar essa consciência do cliente, para que ele entenda que ele precisa de mim, para que ele perceba que ele tem aquela necessidade e para que ele coloque aquela necessidade como uma prioridade na vida dele, como uma prioridade na vida dele. Então, é isso que nós precisamos refletir. Antes da gente ir para as estratégias de captação, realmente, eu selecionei algumas coisas que são antes das estratégias, algumas coisas que vocês precisam pensar aí no negócio de vocês, avaliar, porque talvez as estratégias que eu vou trazer não sejam tão efetivas se você não estiver olhando para esses pontos que eu trouxe para vocês, tá? A primeira coisa é arrumar a casa. O quanto você está com a sua empresa preparada para captar e para atrair os seus clientes. Então, primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é: a minha casa está arrumada para receber os meus novos clientes, para receber novos clientes de maneira correta, para ser atrativa para quem está chegando, para gerar, olha aqui isso que eu vou falar para vocês, gerar clareza e confiança em relação àquilo que você faz. A minha casa, agora eu vou trazer o que é casa. A minha casa está gerando clareza e confiança naquilo que eu faço, ou seja, está claro para as pessoas que estão me conhecendo hoje, as pessoas que ainda não me conhecem ou que só ouviram falar, está claro que ele sabe o que eu faço? Sabe quais são os meus serviços, os meus produtos, e a forma como eu me comunico, a forma como eu me apresento gera confiança e segurança para essas pessoas? Porque a confiança, ela faz parte de 75% da venda. É o cliente confiar em mim e apostar em mim, principalmente se ele não me conhece. Então, o que a gente precisa avaliar para a gente saber se a nossa casa está arrumada? Se eu estou explorando todos os meus pontos de contato, todos os meus canais de comunicação com o cliente de maneira correta. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês têm certeza absoluta que vocês estão sendo encontrados pelo cliente de vocês. Básico do básico do básico do básico. Você está sendo encontrado pelo seu cliente? Porque o que acontece? Esse cliente que está te procurando é aquela laranja madura. É aquele cliente que já sabe que precisa de você e está procurando pelo teu serviço, pelo teu produto. Será que quando ele entra no Google, ele digita lá o teu serviço, teu produto e você vai aparecer lá? Será que quando ele pede indicação para alguém, você é uma das opções que as pessoas vão indicar? Que as pessoas vão se lembrar?
Será que quando ele entra no teu Instagram, ele entra lá e ele acha e entende o que você faz? Será que quando ele entra no teu site, tá lá tudo certinho para que ele te ache, tenha seus contatos, tenha o teu e-mail, tá atualizado a forma de chegar até você? Você tem certeza que a tua casa está arrumada para aquele cliente que está te procurando? Será que ele está chegando até você? Porque a coisa mais triste que existe é quando você vai prospectar um cliente, você vai atrás, ele fala, acabei de contratar, te procurei, você não apareceu. Olha, eu fui lá, perguntei, pedi indicação lá para o meu fornecedor, eles indicaram esse, e o teu nome não estava lá na lista dos que me indicaram. Ou seja, você não está sendo lembrado ou lembrada como uma opção para aquelas pessoas. Então já fica aí essa reflexão. Hoje você já faz uma varredura. Você veste a roupinha de cliente, veste o personagem de cliente e fala: se eu fosse procurar pelo meu serviço no mercado, será que eu seria uma das opções que o meu cliente consultaria? Vai para o Google, vai para o site, mas olha de maneira fria e calculista para os seus canais de comunicação, para os seus pontos de contato, né? Para a forma aí que o seu cliente procuraria pelo seu produto ou pelo seu serviço. Outra coisa, como é que você está contando aquilo que você faz? Está claro a forma como você conta o que você faz? Quando você vai para as suas redes sociais, está lá o serviço que você oferece, está claro o que você faz? O teu site está claro, tem todas as informações lá? Está claro, quando a pessoa passa na tua fachada, ela entende o que você faz? Está claro para as pessoas quais são os seus produtos, quais são os seus serviços? Porque outra coisa que eu ouço, que também acontece comigo, é muitas vezes às vezes o meu cliente o cara já é o meu cliente, tem o serviço que eu estou procurando, eu vou lá e compro de outro, porque eu não sabia que ele tinha. Ou o contrário, quantas vezes o cliente da gente chega e fala, nossa, comprei isso, ou contratei tal coisa. Aí você fala, por que não contratou de mim? Eu não sabia que você fazia. Então, assim, tá claro, você está divulgando as coisas que você faz, as pessoas entendem como é que você entrega o teu serviço, como é que você entrega o teu produto. É isso que é importante. Outra coisa, você tem um diferencial claro e percebido pelo seu cliente? Você tem um diferencial claro e percebido pelo seu cliente? Ou seja, o seu cliente sabe qual é o seu diferencial e quando ele vai te comparar com outros concorrentes, ele tem motivos para escolher por você. E essa análise que eu estou fazendo, essa reflexão, precisa estar muito. Tem que ser feito com muita frieza, tá? Tira todo apego, todo amor no coração e olha com olhos de clientes, porque é muito comum quando nós olhamos para o nosso negócio, a gente enxergar o melhor negócio do mundo. Só que quando o cliente está olhando de verdade para o seu negócio, ele está vendo um monte de falha que você não está vendo. Por quê? Porque você está olhando com um olhar apaixonado para o teu negócio. Um olhar de alguém que construiu, de alguém que criou, com alguém que tem amor. E muitas vezes a gente não percebe, a gente olha de maneira míope para o nosso negócio e não entende por que a gente não está sendo escolhido pelo nosso cliente quando ele está me procurando. E o quanto que eu estou passando profissionalismo e segurança também é uma das coisas. Será que eu estou passando... Será que a pessoa olha para mim e me acha profissional ou amadora? Será que o meu cliente olha para mim e me acha profissional ou amadora? Porque o que acontece? Se eu estou passando uma imagem de amadora, se eu não estou tendo diferencial, se eu não estou tendo tudo isso que eu estou falando para vocês, ele não vai querer pagar meu preço. Ele vai ficar pichinchando, ele vai ficar pedindo desconto, por quê? Porque ele não vai perceber valor naquilo que eu entrego para ele. Ele não vai perceber esse valor, e valor é algo percebido. É algo percebido. Por que muitas vezes, por um mesmo serviço, para um profissional eu pago um valor, para outro eu pago outro? Porque aquele que eu decido pagar mais, eu percebo mais valor naquele profissional. Então, assim, o quanto que eu estou fazendo com que o meu cliente perceba valor de maneira evidenciada, de maneira concreta, de maneira percebida pelo meu cliente. Quanto que ele está percebendo que eu sou melhor, o quanto que ele está percebendo que eu sou mais rápido, o quanto que ele está percebendo que eu tenho mais qualidade, o quanto que eu estou evidenciando isso, né? Tem um ditado que fala muito assim, seja honesto e pareça honesto. E no nosso negócio também, a gente tem que ser bom e parecer bom, tem que ser profissional e parecer profissional. Muitas vezes a gente não consegue transmitir essa mesma mensagem, às vezes a empresa é maravilhosa, tem um serviço maravilhoso, mas você vai olhar para as mídias, vai olhar para a comunicação daquela empresa,
não passa essa sensação, não passa essa verdade, não tá coerente as coisas, entendeu? Então, é isso que eu queria, antes da gente ir para as estratégias, trazer essa reflexão. A casa tá arrumada com elementos básicos ali de clareza, de diferencial, de organização para receber esse cliente, tá? Segunda coisa, assim, né? Que eu quero trazer para vocês é em relação a cuidar do jardim. Tem aquele ditadinho assim que você não precisa ir procurar as borboletas, você cuida do seu jardim que elas vão vir até você. E é isso. O quanto você está cuidando do seu jardim. Até esses dias, esses dias só para descontrair agora, tá, gente? Esses dias eu fui num bar em São Paulo, daí tinha um painel lá perto do banheiro que falava assim: a grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais verde porque a gente faz mais festa. A grama do vizinho é mais verde porque ele não faz tanta festa como a gente faz, né? E a mesma coisa assim, como que a gente pode trazer esse ditado para nossa empresa? Não no sentido da festa, né? Mas o quanto que eu tô cuidando da minha grama para ela estar verdinha, né? Porque uma grama verdinha, para ela estar verdinha, tem que estar sendo bem cuidada aquela grama. O quanto que eu tô cuidando do meu jardim, para o meu cliente, para minhas borboletinhas quererem vir sobrevoar ali e ficar por ali, para que eu não saia por aí também só precisando ter um esforço muito grande para caçar essas borboletas. Uma das coisas que é para eu cuidar do jardim é fazer o arroz com feijão bem feitinho. Vamos combinar, né, gente? Com um arrozinho, com um feijãozinho bem temperadinho. Muitas vezes bate pratos de restaurantes famosos aí, né? Restaurantes caros. Um arrozinho com um feijãozinho, com um bifinho bem temperadinho em casa, não tem coisa melhor que isso, né? Então, quanto que dentro da minha empresa eu estou fazendo a lição de casa direito, eu estou fazendo com que o meu ambiente, com que a minha empresa seja atrativa para o meu cliente. E olhar e pensar assim, por que eu estou perdendo cliente muitas vezes e onde que eu posso estar falhando no meu processo? Onde que eu posso estar falhando no meu processo? Em exatamente quais pontos do meu negócio que o cliente vem, consome meu produto, consome meu serviço e vai embora. E não volta a comprar, e não continua a comprar de mim, não continua a ser meu cliente. Olhar muito bem, assim, para toda a fase, porque o nosso negócio é um funil, né, gente? Então, tem um funil que a gente atrai o cliente, a gente gera relacionamento, daí gera conversão, depois a gente vai para um processo de fidelização deste cliente. E tudo isso, existem pontos de contato, existem pontos de relacionamento, existem momentos desse cliente dentro da empresa, e que cada um desses momentos precisa ser monitorado para ver se não tem falha. Então, olhar lá, já falei para a gente arrumar a casa, agora olhar para dentro da empresa e entender onde na minha empresa que eu estou perdendo cliente. Onde na minha empresa que eu estou falhando e estou deixando meu cliente embora. Porque não tem coisa mais lucrativa que existe que é cliente fiel. Não adianta nós ficarmos aqui fazendo um esforço gigante para captar novos clientes, que é a proposta de hoje, aprender a captar clientes, se eu não tenho a capacidade de manter esse cliente dentro de casa. Se eu não tenho capacidade de fazer esse cliente gerar recompras dentro do meu negócio, certo? Então, fica essa reflexão para vocês, né? Então, olhar, para assim, faz uma listinha, faz uma reunião com a equipe, fala, gente, onde que nós estamos errando? Faz uma pesquisa de satisfação. Vocês já fizeram pesquisa de satisfação para perguntar para o cliente de vocês aonde que vocês podem melhorar, onde que vocês podem estar errando? A gente precisa perguntar para o nosso cliente onde, de maneira formal, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, a gente precisa fazer essa pergunta, ou num pós-venda, logo após a compra, eu posso ter um processo para entender, porque eu preciso eliminar os furos do balde. Porque senão, imagina a tua empresa como um balde, que você vai colocando cliente lá dentro, mas esse balde é todo furado, e esse cliente vai vazando na medida que as coisas vão acontecendo, na medida que ele começa a conviver e a consumir os produtos da empresa. Outra coisa, quanto que eu estou sendo congruente no meu atendimento, congruente no meu uniforme, congruente no carro que a empresa tem, congruente na minha fachada, congruente, quanto que a minha empresa está sendo congruente com o serviço, com o produto, com aquilo que eu quero atrair, que eu quero conquistar.
né? Quando a gente vai conquistar uma pessoa aí, quem na época, lembra a época que vocês foram solteiros, ou que ainda são solteiros, você quer conquistar alguém, você vai se vestir da maneira das pessoas que você quer conquistar. Você vai em lugares onde a pessoa que você quer conquistar vai estar. Então, ou seja, você tem uma congruência, porque se você às vezes, depende do lugar que você vai conquistar pessoas diferentes. Então, a forma como você prepara a tua empresa também diz o nível de clientes que você vai atrair, certo? Muito bem. Eu quero até mostrar um slide aqui para vocês que é todo o que é o funil, deixa eu achar aqui, que é o funil ampulheta. Esse aqui é todo o processo, ó, todo o processo de atração de aqui é a atração do cliente, quando ele reconhece o problema, quando ele está procurando, ele está visitando a sua empresa. Daí aqui a oportunidade, que é o momento onde eu tenho que engajar, tenho que ensinar, tenho que orientar, tenho que ajudar ele a resolver. Estou gerando relacionamento com esse cliente até ele estar pronto para converter, para gerar uma conversão. Ou seja, ali eu tenho que ajudar ele a decidir. Aqui é onde está chegando o cliente, na parte de baixo, onde eu estou criando fidelização e manutenção de clientes. Então, eu tenho que entregar o que eu prometi, eu tenho que gerar novas compras e eu tenho que gerar novas indicações. Então, aqui é o processo de retenção e fidelização, aqui é o processo de atração e conversão, certo? Então, tudo isso é importante nós olharmos dentro da empresa, né, para que a gente vire uma máquina de atração e manutenção de clientes. Aí, última coisa, antes para a gente preparar realmente a empresa, né? O quanto que eu conheço o meu cliente. Eu já falei de arrumar a casa, eu já falei de cuidar do jardim, e agora eu estou falando de conhecer o cliente. O quanto que eu conheço de verdade o meu cliente, o quanto que eu tenho informações concretas em relação a ele. Quais são as necessidades, quais são as dores, quais são as expectativas, o que ele valoriza, o que ele quer, o que ele busca, para que eu possa adaptar o meu serviço e o meu produto para atender ele da melhor maneira possível. Então, eu tenho minhas personas definidas, eu tenho meu perfil de cliente ideal definido, eu tenho as listas das dores, das necessidades, das principais objeções, isso organizado para conseguir trabalhar nas minhas vendas. E eu tenho o hábito de conversar, de visitar, de fazer perguntas para o meu cliente para que eu seja um grande especialista do meu cliente. Eu tenho que saber do meu cliente mais do que ele mesmo. Tem coisa que a gente sabe do nosso cliente mais do que ele mesmo. Por quê? Porque a gente observa, porque a gente pergunta, porque a gente tabula, porque a gente reúne informações para poder falar com ele da melhor maneira possível. E hoje, quem não tiver essas informações, quem não tiver esse conhecimento do cliente, vai perder e já está perdendo feio, justamente para essas questões aí de inteligência artificial, de algoritmo. Por que a internet está ganhando tanto poder? Por quê? Porque a internet ela consegue fazer uma leitura dos hábitos de pesquisa, dos hábitos de consumo de mídia, de conteúdo, de temas, daquilo que o cliente gosta, daquilo que ele não gosta, e oferecer para ele exatamente o que ele quer. Por isso que o tráfego pago tem crescido tanto, porque ela consegue atingir de maneira assertiva esses clientes. Mas para eu poder aproveitar esses benefícios, eu tenho que conhecer o meu cliente. Certo, gente? E também uma das coisas que eu coloquei aqui é criar autoridade e gerar valor. O quanto você está criando autoridade e gerando valor para o seu cliente. E o que eu estou falando isso? O quanto você está educando e ajudando o seu cliente nas suas dúvidas e nas suas necessidades. Como que eu faço isso? Como é que eu educo o meu cliente? Como é que eu ajudo o meu cliente? Como é que eu oriento o meu cliente? Eu posso fazer isso de maneira personalizada, né? Isso que o Rock, por exemplo, está fazendo com os clientes dele, ele está apoiando vocês, ele está ajudando vocês, ele foi atrás dos parceiros dele para trazer conteúdos para vocês, porque isso agrega valor para ele. Mesmo que ele não é ele que está aqui falando, sou eu que estou aqui falando, mas é ele que está agregando valor para os seus clientes. Então, quando eu gero conteúdo de valor, quando eu gero conteúdo educativo, quando eu ensino como que o meu cliente faz, quando que eu ajudo ele a resolver os problemas do dia a dia dele, que a gente faz marketing de conteúdo educativo, verdadeiro, que ensina, que entrega, eu gero valor para o meu cliente, eu aumento a minha relevância. Eu posso perguntar para vocês aqui, por exemplo, qual que é o nome da última pessoa que ganhou o Prêmio Nobel
da paz, sei lá. Eu posso perguntar quem que ganhou o Oscar, o último Oscar. Eu posso perguntar quem que ganhou o último Big Brother. E vocês não vão se lembrar. São pessoas famosas. São pessoas famosas. Muitos têm. Se tiver alguém que lembra aqui, me perdoa, mas eu não lembro nenhum desses. Agora, se eu perguntar para vocês, uma professora lá da infância de vocês, vocês vão lembrar. Por quê? Que aquela pessoa te ensinou algo, aquela pessoa te agregou valor, aquela pessoa trouxe significado para a tua vida. E o quanto você está levando esse significado, essa importância para a vida do seu cliente, sendo parceiro dele, ajudando ele, ensinando ele, sendo um professor dele, ajudando. Por isso que a internet, as redes sociais, o grupo de WhatsApp, o YouTube, Instagram, LinkedIn, são ótimas ferramentas para gerar essa autoridade, para construir esse valor. Então, e quando eu uso essas ferramentas para gerar valor para o meu cliente, eu faço uma coisa que é elevar a consciência desse cliente. Quando eu elevo a consciência desse cliente, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando ele da laranjinha do topo, trazendo para ser laranjinha do meio, trazendo para ser laranjinha de baixo, laranjinha madura. Porque ele está... Aquele cliente que nem sabia que precisava de mim por causa de um vídeo, por causa de um texto, por causa de uma informação que eu mandei para ele, ele entendeu. Falou, nossa, preciso disso. Nossa, eu tenho esse problema. Ele abre essa consciência e você começa a explorar um cliente que ninguém explora, porque você já vai acompanhando ele nesse processo de evolução da consciência. E quando eu crio autoridade, eu gero valor, tem um outro benefício maravilhoso que eu crio para o meu cliente, que é o quê? A qualificar esse cliente para conseguir elevar o ticket médio, o ticket, o valor que ele está disposto a pagar pelo seu produto ou seu serviço. Quanto mais valor o teu cliente vê em você, mais ele vai estar disposto a pagar o seu produto, pelo seu produto ou pelo seu serviço. É por isso que muitas vezes eu sempre falo, por que tem um cabeleireiro que cobra 70 e tem outro que cobra 400? Porque aquele de 400 conseguiu vender mais valor do que aquele de 70, tá? Então, qual que é a estratégia number one, top one? Estratégia número 1 que eu quero trazer para vocês aí. Vocês entenderam que isso aqui tudo era só uma introdução, né? Estratégia número 1. Estratégia número 1. Vender. Vamos lá. Vender para os seus próprios clientes. Vender para a sua própria carteira de clientes. Gente, e aqui parece óbvio, tá? E o duro é que muitas das coisas que eu trago para vocês aqui é óbvio. Eu tô aqui para lembrá-los, né? O que acontece, gente? A gente tem uma mina de ouro dentro da nossa empresa. E essa mina tá enterradinha, bem bonitinha, e nós não estamos explorando. Por quê? Porque a gente às vezes não tem um cadastro organizado, porque a gente não tem uma rotina de relacionamento com os nossos clientes, porque a gente não tem um processo, porque a gente não tem uma dinâmica ali de estar sempre se relacionando com os nossos clientes. Então, o cliente, o melhor cliente que pode existir na sua empresa é aquele cliente que está fresquinho, aquele cliente que comprou ontem, que pagou, que acabou de passar o cartão, é o melhor. Por quê? Porque ele está fresco. É o cliente que a gente chama de cliente quente. É um cliente que está fácil fazer relacionamento, é um cliente que está fácil vender de novo, é um cliente que eu posso ligar para ele fazer um pós-venda, é um cliente que eu posso ter um contato com ele. E eu tenho cliente frio, que é o cliente abandonado. É o cliente que comprou de mim e que eu não voltei a me relacionar com ele, eu não voltei a fazer esse contato. Então, o meu cliente frio, na verdade, é o cliente quente que eu deixei de cuidar. É o cliente quente que eu deixei de cuidar. E eu tenho um nível melhor ainda de cliente, que é o cliente fiel, que é aquele cliente que é melhor que o quente, é o cliente que já eu já tenho uma intimidade, um relacionamento com ele. Então, é uma escadinha que eu tenho que transformar o frio no quente, o quente no fiel, e não deixar que o quente fique frio. Para isso, eu tenho que, pelo menos, gente, depende muito do tipo de negócio. Tem negócio que você vai falar com uma frequência maior, tem negócio que você vai falar com uma frequência menor. Depende do teu serviço. Né? Por exemplo, troca de óleo de carro. Você não vai ligar toda semana para a pessoa conversar com ela, né? Porque ela só troca de 6 em 6 meses. Pneu também tem uma durabilidade. Agora, tem coisas que você pode toda semana mandar uma mensagem, né? Tem serviço que você usa toda semana, então você pode toda semana dar um lembrete, mandar conversar. E não é só aqueles lembretes interesseiros, né, gente? Tem uma coisa que é assim, seja interessante e não interesseiro.
quanto que eu estou sendo interessante, quanto que eu estou agregando valor para o meu cliente por meio desses relacionamentos, mostrar que eu me interesso, me mostrar interessada, mostrar que ele é importante, mostrar que eu lembro dele. Por isso que as informações do cliente são muito importantes. Anotar no CRM aí de vocês as informações que o cliente traz. Meu filho passou no vestibular, não sei quem fez cirurgia, não sei quem passou numa prova, não sei quem fez uma viagem, não sei quem gosta disso, não sei quem gosta daquilo, o time que a pessoa torce. Essas informações nos ajudam a conversar com as pessoas e gerar esse vínculo de amizade, de relacionamento. É essa amizade, esse relacionamento que você tem que cultivar com o seu cliente, tá? Então, manter o contato periódico. Tem que manter contato periódico, tem que ter uma rotina para isso. Guarda na agenda lá. Nem que seja uma vez por semana, eu vou tirar aqui para eu mandar uma mensaginha, para eu ligar para fulano, perguntar como é que ela tá, como é que passou aquela situação, se está usando o serviço, se está tudo certo, se está com alguma dificuldade, como a gente faz com os nossos amigos, tá? Outra coisa, categorizar os meus clientes, dividir os meus clientes por grupos de clientes com perfil parecido, porque daí eu posso ir fazendo esse trabalho de relacionamento pelos grupos. Então fica mais fácil, assim, porque às vezes esses grupos eles têm necessidades diferentes, têm expectativas diferentes. Então eu meio que alinho a minha cabeça para traçar as estratégias, coisas dentro de um perfil. Dentro da empresa tem perfis muito claros, por isso que é importante construir a persona, tá? Construir quais são as personas, quais são os tipos de clientes que eu tenho dentro da minha empresa, quem são os meus clientes ideais, quem que eu preciso gastar a minha energia, quem que eu vou procurar lá fora, certo? Primeira estratégia que a gente está falando é a gente ter estratégia para vender para os nossos próprios clientes, tá? Manter um contato periódico, categorizar os clientes em grupos, registrar essas informações num CRM com informações concretas sobre o meu cliente, organizadas, para que eu possa retomar esse contato, para que eu comece a ter um histórico. Então, quem aí já tem um CRM, que é um sistema de gestão do cliente? Muitas vezes o CRM está dentro do sistema, ou eu posso ter um sistema à parte, mais específico para o meu segmento. Então, essa questão do CRM. E o 4, que se eu tenho esses grupos organizados, eu posso criar ofertas específicas para cada tipo de grupo, de cliente. Quando eu falo oferta, gente, eu não estou falando promoção, eu estou falando oferta. O que é oferta? É oferecer, fazer uma oferta. Às vezes as pessoas têm na cabeça que oferta é só promoção. Não, oferta eu estou te oferecendo algo. Às vezes eu só lembrando meu cliente que, passando para te lembrar que está chegando a Páscoa, já garanta tal coisa. Simplesmente eu lembrar o meu cliente já é uma oferta. Ou eu criar oportunidades para que ele consuma o meu produto, consuma o meu serviço, tá bom? Então, primeira estratégia aí eu estou vendendo para os meus próprios clientes. Daí isso já é um diagnóstico, tá, gente? Você já marca aí e vê se você está fazendo essa tarefa aí, o que você pode fazer para melhorar no teu processo de gerar vendas a partir dos seus próprios clientes, de gerar recompra, de não deixar esse cliente virar um cliente frio, mas manter um relacionamento com este cliente. Estratégia número 2. Prospecção ativa, que é o que eu comecei a falar. Muitas vezes a maioria das empresas depende de uma prospecção passiva, ou seja, não faz, né? Espera o cliente vir, espera indicação, fica esperando. Fica esperando. Estou te esperando na janela. É isso aí. Então, assim, gente, nós precisamos ter uma rotina. E vendas, se eu quero aumentar minhas vendas, se eu quero aumentar a atração de clientes, eu preciso aumentar o volume de contatos que eu realizo. Eu preciso buscar lá fora o cliente. Eu preciso ter um processo de prospecção. Não que a gente precisa, a gente às vezes consegue fazer isso de dentro do escritório, mas brincar assim gastar a sola do sapato, gastar o ouvido muitas vezes para ligar. A gente está ficando mal acostumado com esse negócio de WhatsApp, que só manda mensagem, não aprende mais ligar para o cliente. Tem que ligar. Quanto mais não você levar na cara, melhor. Por quê? Porque isso quer dizer que eu estou prospectando, que eu estou indo atrás. E quando eu conheço meu índice de conversão, que eu sei assim que eu preciso levar, que a cada 10 nãos que eu levo eu faço uma venda, a cada 5 nãos que eu levo eu faço uma venda, eu vou falar, então bora ir atrás, bora pesquisar, bora prospectar, né? Se eu não tenho alguém, será que eu não poderia começar a pensar em ter alguém do comercial na minha empresa,
um parceiro, alguém para fazer isso por mim, se muitas vezes eu não tenho tempo, porque eu tenho que aprender e buscar de maneira ativa no mercado esse tipo de negócio. Eu preciso criar oportunidades, estar nos lugares certos, falar com as pessoas certas, né? Fazer networking, relacionamento intencional, participar de rodada de negócios, participar de eventos, estar aonde o meu cliente está, falar sobre o meu negócio, realmente, bater na porta, ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, oferecer, criar ações, criar eventos, criar relacionamento. Aí a gente precisa ver a estratégia para cada um dos negócios, né? Mas tem que fazer. Avalie aí o quanto que você está sendo ativo em ir atrás. Porque às vezes a gente se desanima no primeiro não. E nós não podemos nos desanimar no nosso primeiro não, certo? Terceira estratégia para a gente ter uma empresa que tem clientes todos os dias. A gente já falou sobre toda uma preparação da empresa. Agora a gente está falando de manter um relacionamento e fazer com que esses nossos próprios clientes recomprem. A gente está falando sobre ter uma estratégia ativa de buscar o cliente lá fora. E agora a terceira estratégia que eu trago para vocês é tráfego pago. Eu usar as Google, usar o Facebook, eu usar o Instagram, eu usar as redes sociais com as ferramentas tecnológicas que eles nos oferecem, que é o tráfego pago, ou seja, eu anunciar a minha empresa de maneira segmentada, de maneira assertiva para o meu cliente. Será que eu estou usando essa ferramenta a meu favor? Porque a internet, ela entrega exatamente para as pessoas que eu quero falar. Se eu quero falar só com homens, ela entrega só para homens. Se eu quero falar só com mulher, ela entrega só para mulher. Se eu quero falar com pessoas mais novas, ela entrega. Se eu quero falar com pessoas mais velhas, se eu quero falar só empreendedor. Então, são muitas estratégias que, se você tiver uma empresa de gestão de tráfego, um profissional que te ajude nesse processo, você vai gerar leads de maneira mais regular para o seu negócio e ter um número de clientes novos entrando com mais frequência. Esses dias, por exemplo, sempre quando você faz alguma viagem, alguma coisa, por exemplo, eu observo que me oferecem curso de idiomas. Por quê? Porque a pessoa marca lá, anuncie para pessoas que viajaram recentemente. Por quê? Porque quando a pessoa vai fazer uma viagem, ela desperta essa consciência que ela precisa desenvolver uma nova língua. Então, são várias estratégias, várias ferramentas que tem ali na hora de você direcionar o teu anúncio para você pegar, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham com noivas, cerimonial, vestido de noivas, para quem que elas anunciam? Anunciam para pessoas que marcaram lá que estão noivas, que estão com relacionamento sério, que alguma coisa assim, ou seja, quem tem um relacionamento sério, quem está noivo um dia planeja casar, então anuncio para essas pessoas. Então, são inúmeras as estratégias, tanto por interesses, que você pode usar. Então, o tráfego pago, ele é mais segmentado, ele é mais assertivo, você consegue medir o alcance. Eu quero anunciar só na cidade, eu quero anunciar no estado, eu quero anunciar no Brasil, eu quero anunciar só aqui na região da minha. Você pode fazer por geolocalização. O orçamento, quem faz é você. Se você quer investir 50, você quer investir 100, 1000, quem faz é você. E você consegue anunciar de maneira progressiva, na medida que você vai aprendendo, que vai dando certo, você vai entendendo que é anúncio que dá certo, qual o produto que está tendo mais resultado, você vai forçando a mão naquele lá, porque você sabe que vai vender e vai voltar o dinheiro, então vale a pena investir. E você consegue mensurar esse resultado, tá? Você consegue mensurar o resultado também, né? Então, essas que são as vantagens do tráfego pago. O que as pessoas geralmente fazem, né? Porque o tráfego pago a gente usa para gerar lead qualificado para o nosso negócio. Então, o que é legal? O legal é você ter uma isca digital. O que é uma isca digital? Às vezes é uma aula, é um e-book, é uma matéria, um gráfico, uma planilha, alguma coisa que as pessoas se interessem por aquilo e que, para ela baixar aquele material, ela precisa preencher um formulário. Nesse formulário ela deixa o nome, deixa o e-mail, deixa o WhatsApp. Inclusive, você pode pôr alguma pergunta, quantos funcionários você tem, alguma coisa assim, para dar uma qualificada neste lead, para daí você poder entrar em contato com esse lead. Por exemplo, esses dias eu estava procurando na internet uma planilha de fluxo de caixa, porque eu não estava gostando da minha lá que eu estava usando. E nessa história de planilha de fluxo de caixa, eu baixei lá a planilha, deixei meus dados. Deu pouco tempo, entrou em contato rapaz comigo, que era de um sistema de gestão financeira. Ou seja, por que eles colocaram essa isca da planilha, sendo que eles vendem o sistema?
Porque eles sabem que o primeiro passo para a pessoa que está ali fazendo, querendo, né, melhorar o controle das finanças, talvez a pessoa que é pequena ali, ela está procurando uma planilha. Elas identificaram que as pessoas procuram uma planilha na internet, então eles foram lá e disponibilizaram uma planilha. Mas a partir do momento que eu baixei aquela planilha, eles me ligaram oferecendo o sistema, porque eles entendem que quem precisa de uma planilha precisa muito mais do que uma planilha, é um sistema de gestão. Certo? Então, são essas lógicas, assim, o que o meu cliente busca que eu posso oferecer para ele, que seja interessante para ele, em troca do contato dele, para que eu possa ligar e oferecer isso para ele. Também no tráfego pago eu consigo contato direto para o WhatsApp das pessoas. Tem alguns tipos de anúncio, por exemplo, que você pode direcionar, fale com o consultor para saber mais, sabe? Fale com nossa equipe comercial. E a pessoa já cai ali no WhatsApp, no contato direto com o WhatsApp, tá bom? Então, estratégia número 3, tráfego pago. Estratégia número 4, parcerias. Parcerias. Como que eu posso fazer parcerias estratégicas para trazer mais pessoas para o meu negócio? Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui com o Rock, né, para os clientes que são do Conta Gestor, é uma parceria. Está sendo bom tanto para mim quanto para o Rock. Por quê? Porque os meus clientes que estão dentro dessa aula aqui estão ouvindo falar do Rock. E os clientes do Rock que o Rock convidou para estar aqui estão conhecendo meu trabalho. E pode ser que queiram conhecer meu curso, queiram conhecer meu trabalho, e isso renda frutos. Então, o que é interessante quando eu vou fazer uma parceria? Eu buscar parceiros que dê match no mesmo tipo de cliente. Eu posso fazer uma série de ações com empresas que não são minhas concorrentes, mas que vendem para o mesmo perfil de clientes que o meu. Então, é a mesma coisa que eu juntar lá. Bom, tem o pessoal aqui de pneu, que eu vi que tem um negócio de pneu. Que tipos de outras empresas eu podia fazer parceria que não concorre diretamente com o meu negócio, mas que também são empresas que atendem alguma coisa relacionada a carro, pessoas que têm carro. Tem aqui o pessoal de software, né? Quem são as empresas que eu posso fazer parceria que também tem o mesmo tipo de clientes? Né? Então, e daí eu faço essa troca. Às vezes eu posso fazer uma live junto, eu posso fazer um evento junto, eu posso fazer uma troca de conhecimento junto, como nós estamos fazendo. Eu posso várias ações em conjunto que vai agregar valor para as duas partes. E também, muitas vezes, eu posso gerar economias por causa da minha parceria, ou seja, eu encontrar parceiros de coisas que eu poderia pagar, mas que por causa desta parceria, este parceiro executa isso que eu precisaria contratar e com isso ele tem o direito de se expor e de se divulgar para os meus próprios clientes. Quem pode ser o nosso parceiro? Então, quem mais pode ser o nosso parceiro? Nosso parceiro, outras empresas que têm o mesmo tipo de público. Outro parceiro é o nosso próprio cliente, tá? Nosso próprio cliente é o nosso parceiro. Como que eu faço isso? Pedindo indicação. Lá no começo eu falei da indicação. E muitas vezes, só que eu tô deixando a indicação vir. Eu posso fazer um trabalho de incentivar o meu cliente a fazer essa indicação, como por um programa de indicação estruturado. Que o meu cliente recebe, às vezes, eu agradeço, eu presenteio, eu bonifico ele de alguma forma pelos clientes que ele traz para mim. Muitas vezes eu não pergunto quem trouxe a indicação, nem agradeço, não reconheço essa pessoa. Então, uma coisa básica para você fazer é tentar descobrir quem que indicou. E a primeira coisa é você pegar o telefone e falar assim: fulano, tô ligando para te agradecer o cliente X que você mandou aqui para mim. Só isso já aumenta a tua indicação. E outra coisa, eu tenho que pedir. Toda oportunidade que eu puder pedir para o meu cliente, falar: fulano, você gostou do meu trabalho? Gostei. Você está feliz com o meu trabalho? Tô. Você conhece alguma outra empresa que poderia se beneficiar com o meu trabalho que você poderia indicar? 75% das pessoas que eu peço indicação dão. Tanto que existem, por exemplo, o BNI, várias coisas são clubes de networking que só trabalham nesse sentido de gerar indicações qualificadas. Porque quando eu ligo aleatoriamente para uma pessoa e falo: queria falar do meu serviço, queria falar tal,
Beleza. Agora, se eu ligasse para Elisa, Elis, tô te ligando porque o Rock falou de você para mim, tô te ligando porque o fulano falou de você para mim e que eu posso te ajudar, quero falar com você, quero falar um pouco sobre o meu trabalho para você. Gente, a receptividade da Elis vai ser completamente diferente. Por quê? Porque eu ancorei num nome que é de confiança para ela. Certo? Faz sentido? Eu posso usar também influenciadores digitais, né? Quando a gente fala de influenciadores, a gente pensa naqueles grandões de milhões de seguidores. Não, gente, eu tenho que achar gente do meu porte. Às vezes, um cliente teu ali que tem um relacionamento com outras empresas, se ele fizer uma divulgação tua ali, ele vende. Ele conecta com o teu público, entendeu? Então, quem são os micro-influenciadores da minha região que falam com o meu perfil de público e que eu poderia fazer uma parceria para divulgar meus produtos, meus serviços. E, de novo, networking, tá, gente? Networking, 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 networking. Às vezes, uma pessoa que você conhece pode te abrir as portas para o que você não imagina. Você ter amizade, ter relacionamento com as pessoas certas não tem preço, entende? Uma única pessoa pode mudar a tua história. Um único contato que te apresente alguém que possa te abrir um contrato que muda o rumo da tua empresa. Então, eu posso dizer que a coisa mais importante que pode existir para uma empresa é network. Eu preciso criar esse network de maneira intencional. Isso é interessante, né? Aprender a fazer isso, certo? É essa reflexão que eu trouxe para vocês, né? Mas o que eu quero dizer, assim, com tudo isso, é que não adianta nós nos preocuparmos em atrair clientes para o nosso negócio se a gente não está tendo capacidade de manter os nossos clientes. Quanto eu estou conseguindo manter a minha carteira de clientes ativa? Quanto eu estou conseguindo manter o meu cliente fiel? Porque não existe cliente mais valioso do que o cliente fiel. Aquele cliente que a gente fala que tem um indicador que chama Long Time Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Né? Quantas pessoas que estão aqui, por exemplo, eu sou uma cliente que sou cliente do Rock há mais de 10 anos. Quantos de vocês, há 10 anos, né? Não há mais de 10 anos. Quantos de vocês também estão desde o começo? Então, o valor que cada um de vocês tem, né, para o escritório, ou dentro da empresa de vocês, e o valor que esses clientes que se relacionam ao longo do tempo com vocês têm. Então, reflitam sobre isso. Beijo para vocês. Tchau, tchau.